Vamos falar sobre a nova República Brasileira, a América Latina contemporânea de uma forma geral e o fim da Guerra Fria e o mundo atual. O que vai marcar para a gente o governo Sarney? Na verdade, são duas coisas muito importantes para a gente. O primeiro é o grande vilão brasileiro nesse momento. O Brasil vive na década de 80, que a gente chama da década perdida. É importante lembrar que é uma década perdida economicamente falando, devido, claro, ao desgaste, à grande inflação, o endividamento externo exorbitante que vem desde o período do JK principalmente e multiplicamos essa dívida durante o milagre econômico brasileiro. Perfeito. Então agora o nosso grande problema é a chamada estagflação, é a estagnação econômica e a hiperinflação. Essa hiperinflação vai ser o grande fantasma do povo brasileiro. É aquela coisa de você ter que sair no primeiro dia, quando bate o salário na sua conta, você tem que sair para comprar as coisas, porque se você esperar no dia seguinte, você já não compra a mesma coisa, não compra mais os mesmos produtos. Então, o primeiro grande momento do governo Sarney é quando é criado o chamado Plano Cruzado. O que é o Plano Cruzado? Ora, um projeto, uma mudança de moeda, um corte de zeros e congelamento, uma tentativa de controle dos preços por parte do governo. Todos esses projetos, todos esses planos econômicos que vão acontecer até o Plano Real, são considerados planos de tratamento de choque na economia. Eles não criam efetivamente um sistema capaz de impedir a desvalorização da moeda brasileira. Então, assim como os demais planos não vão funcionar, o Plano Cruzado não funcionou. Depois de um pequeno momento de euforia da população, das fiscais do Sarney, o controle nos supermercados, o desabastecimento foi a marca do Plano Cruzado e o governo é obrigado a admitir o fracasso do plano. Isso, pelo menos, garantiu uma vitória eleitoral para o PMDB incrível na história. E, por outro lado, a popularidade de José Sarney. E o que vai marcar ainda, além do grande plano cruzado, o grande plano cruzado, é a criação da nossa nova Constituição, a Constituição atual, a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Aquela que garante a democracia no país, garante a inviolabilidade do direito de habeas corpus, cria uma forma de alicerce para impedir uma nova ditadura no país, cria o racismo, transforma o racismo num crime inafiançável, garante o direito dos índios, garante o direito dos quilombolas. Então essa Constituição para a gente, sem dúvida nenhuma, é um marco na tentativa de reconstrução da democracia brasileira. Em 1989 teremos a eleição direta de um presidente. Desde 1960 o brasileiro não elegia diretamente um presidente e numa bastante conturbada eleição, onde no segundo turno teremos aí uma disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, o líder dos operários e, digamos, o representante da Rede Globo, o representante dos empresários, aqueles que temiam os trabalhadores, Fernando Collor de Mello. Collor acaba sendo eleito presidente por um governo também bastante conturbado, que vai durar apenas 2 anos. Collor vai se envolver numa série de escândalos de corrupção, além de um plano econômico, também o plano Collor para conter a malfadada inflação, também fracassado. Com tamanha corrupção, com pelo menos escândalos de corrupção no seu governo, Collor vai sofrer o processo de impeachment em 1992, onde os estudantes, numa manifestação semelhante àquela que foi vista nas diretas já, pintam as ruas, os caras pintadas vão às ruas pedindo o impeachment, o impedimento do presidente. Collor vai renunciar, no entanto o processo de impeachment é continuado e ele é afastado das possibilidades de se candidatar aí por 8 anos, tem os seus mandatos cassados, a sua possibilidade ele se torna inelegível. Pois bem, quem assume no seu lugar é o vice, Itamar Franco, o presidente pão de queijo, aquele que vai levar, digamos aí, com bastante tranquilidade esses últimos anos de governo, e quem vai ter um destaque muito grande nesse sentido vai ser o seu ministro da Fazenda, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que vai ser, digamos, o pai do Plano Real. Plano esse, que vai ser o responsável pelo controle efetivo da inflação no Brasil, no país. O Plano Real ele é bastante interessante no sentido de controlar a inflação, porém não é um plano desenvolvimentista, é um plano, inclusive, que gera dificuldade devido à alta dos juros, gera bastante dificuldade em fazer o país crescer economicamente.
Então, o neoliberalismo, que é a marca do governo Fernando Henrique, que na verdade teria sido iniciado por Fernando Collor de Mello, mas quem levou a cabo a política de privatizações, de redução de gastos públicos, de retirada do Estado, ou seja, o modelo neoliberal, é Fernando Henrique Cardoso, e isso acaba tendo um efeito colateral bastante negativo, né? A diminuição das empresas privadas, a diminuição, por exemplo, dos empregos, a falência de empresas nacionais devido à entrada barateada dos produtos estrangeiros e, obviamente, a crise da infraestrutura, a educação, a saúde, a moradia. Então, depois de 8 anos de uma era FHC, que, claro, com o sucesso do plano, né, o Fernando Henrique Cardoso não só vai ser eleito para presidente, como vai ser reeleito 4 anos depois, ficando 8 anos no poder. Essa era FHC, embora tenha gerado estabilidade para o país, tenha gerado estabilidade econômica, deixou, digamos, uma defasagem muito grande em infraestrutura e na questão social. O desemprego galopante permite, então, abre espaço para a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ficar 8 anos na presidência como presidente do Partido dos Trabalhadores. Esses 8 anos serão marcados por um grande crescimento nas questões sociais, uma diminuição da linha de miséria do país, inchaço da classe média, graças principalmente aos planos de ajuda a essa população. O Fome Zero, né, o plano de auxílio às famílias pobres e assim por diante. É claro que hoje há um grande debate em relação a como esse país cresceu. A estabilidade gerada em FHC e a continuidade por parte do governo Lula talvez seja a melhor explicação para os melhores momentos que o Brasil tem vivido nos últimos momentos.